Bom, pessoal, como eu prometi para vocês, vamos fechar então esse módulo de renda fixa falando dos títulos privados, tá? Essa aula acho que vai ser um pouquinho mais rápida, porque a dinâmica não é, já é meio repetitiva, então vocês que estão acompanhando o curso já vão entender com mais facilidade aqui como que funciona, tá? Então, qual que é a diferença dos títulos privados em relação aos outros títulos de renda fixa que a gente viu até aqui? Basicamente, o emissor, né? Se antes a gente tinha os governos ou a questão dos bancos, das instituições financeiras. Quando a gente fala de títulos privados, por mais que os bancos sejam empresas privadas, eles são englobados lá nos títulos bancários. Então, são todas as empresas do setor privado, ou seja, sem pertencer ao governo, e sem ser títulos do governo e sem ser instituições financeiras, que emitem títulos de dívida aí para os investidores, tá? Então, você pode investir pelas corretoras tradicionais e tal, não tem nenhum grande segredo em relação ao que a gente viu anteriormente. O único ponto que a gente tem que se atentar aqui é que essas empresas do setor privado, elas são, entre as opções de renda fixa, o que a gente tem de maior risco, tá? Então, esses títulos, eles são sim mais arriscados do que os títulos do governo e que os títulos bancários. Mesmo as instituições financeiras mais fracas, porque lá você vai ter o FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, como a gente viu na outra aula, que não vai se aplicar aqui. Então, se uma empresa te der um calote, e se não houver algum tipo de garantia, como um imóvel dela, alguma coisa que vocês possam acionar na justiça, existe a chance de você perder o dinheiro que você investiu, né? Lógico que, novamente, isso vai depender diretamente do porte da companhia. Se você está emprestando dinheiro para uma Ambev da vida, que é uma empresa do setor privado, mas super renomada, super eficiente, o risco é baixo, né? Se você está emprestando para a minha empresa que está começando hoje, aí o risco vai ser bem maior, tá bom? Agora, em relação à dinâmica, mesma coisa das outras aulas, a gente empresta o dinheiro para a instituição privada, ela vai usar o dinheiro para pagar dívida, criar um novo projeto, abrir uma filial, enfim, e lá na data de vencimento, ela tem que devolver o dinheiro com os juros que foram acordados. Ok? Em relação aos principais títulos privados, a gente tem essas três opções aqui, né? São as debêntures, o CRA e o CRI. Vou explicar brevemente para vocês como que isso funciona, tá? As debêntures, elas têm, na verdade, mais de três tipos, né? Eu coloquei aqui só os principais, que é só para você entender que existem detalhes que vão influenciar aí a dinâmica de cada uma delas. A primeira é a debênture simples. Nesse caso, é um investimento como a gente viu até aqui, né? Você empresta seu dinheiro, o dinheiro vai render, entre aspas, os juros, e lá na data de vencimento a empresa vai te pagar. Esses juros, eles podem ser ligados à inflação, tá? Muitas debêntures usam o IPCA como indexador pós-fixado. Isso significa que, para uma estratégia de proteção de inflação, você pode usar sim desses ativos para fazer os seus investimentos. Ok? O segundo grupo são as debêntures conversíveis. As debêntures conversíveis têm esse nome porque elas podem ser convertidas em ações da empresa. Então, lá na data de vencimento, ao invés de você receber o dinheiro, você pode receber uma quantidade proporcional de ações daquela empresa que equivaleriam ao seu retorno, tá? Obviamente que esse modelo de debênture só é praticado para as empresas que têm capital aberto na bolsa de valores, né? Ou seja, que elas têm ações negociáveis entre os investidores. E aí sim você pode utilizar desse método de debênture, que na verdade quem vai definir isso é a própria empresa, né? Se ela vai emitir uma debênture simples, uma debênture conversível ou até uma debênture incentivada, tá? Esse último grupo, ele é específico para alguns setores da economia que são importantes para o governo, né? Então construção, né? Essas questões mais estruturais para a sociedade, e aí você vai ter a isenção do imposto de renda, então é um benefício fiscal. Como a gente viu nas outras aulas, pode ser importante aí nas rentabilidades oferecidas de cada um desses títulos, ok? Para que as debêntures são recomendadas? Aqui a gente tem que tirar o perfil conservador, porque as empresas privadas, as companhias do mercado privado, elas são sim mais arriscadas do que as empresas bancárias ou as empresas não, né, o próprio governo. Então, se você for investir em debêntures, você tem que estar ciente que o risco é maior, embora, por outro lado, tenha uma rentabilidade melhor, né? Então, a renda fixa, para quem quer um fluxo de caixa, mas com um pouquinho mais de rentabilidade, é uma opção interessante, tá? Além disso, como a gente viu nas debêntures, você tem uma variedade boa de benefícios, né? Você pode ter isenção fiscal de um produto, você pode ter
a conversão em ações, e você pode ter até algumas garantias que tornam esse título mais seguro, né? Então, a empresa pode oferecer aí algum tipo de imóvel, enfim, alguma coisa que os acionistas não, que os investidores possam executar em caso de não cumprimento das obrigações dela, ok? Passando agora para o CRA e para o CRI, assim como a gente viu na aula passada, eu vou juntar os dois porque eles são muito semelhantes, tá? E, inclusive, eles têm uma relação direta com o LCI e LCA que a gente viu na aula passada, então vai ser muito fácil de você entender, tá? Também são títulos emitidos ou para o agronegócio ou para o setor imobiliário, né? Respectivamente, lógico, do CRA e do CRI. Só que aqui, esses títulos, eles são emitidos por empresas securitizadoras, que são empresas financeiras do setor privado. Então, você não está emprestando dinheiro para os bancos investirem nesses setores. São diretamente, é uma forma direta de você financiar o setor do agronegócio, o setor imobiliário. Obviamente que, por serem esses setores estratégicos, você também tem a isenção do imposto de renda, tá? Então, como que funciona, né? Esse é um fluxo um pouquinho diferente. Eu vou dar um exemplo do setor imobiliário, mas vale a mesma lógica para o setor do agronegócio, caso você queira pegar um CRI, ok? Tudo começa lá na construtora, né? Então, a imobiliária tem um projeto, ela vai investir, vai construir um imóvel. Vamos supor que ela construiu um apartamento, né? Um prédio. Um edifício para pessoas físicas. Aí ela vai comercializar as plantas, né? Cada andar vai ser vendido aí para um comprador diferente. O que acontece é o seguinte, essas compras de imóveis, elas geralmente são feitas parceladas, então, e num prazo mais longo. Aí a empresa teria que esperar todas essas parcelas serem pagas para recuperar o investimento. O que ela pode fazer, que é o passo 3? Ela vai atrás de uma securitizadora, que vai ser uma empresa responsável por pegar essas parcelas, transformar em título de dívida e oferecer aos investidores. Lógico que, nesse fluxo entre empresa e securitizadora, ela vai ter lá a sua comissão para fazer esse processo. Não, ela não vai fazer de graça, mas aí para você, como investidor, pouco importa. O que importa é que você está investindo no setor privado, ganhando juros sem imposto de renda e ainda financiando as atividades. Porque quando você comprar esse título, a securitizadora vai repassar o dinheiro, excluindo logicamente a comissão dela, a parte dela, para as construtoras. Ou seja, é uma forma também da gente financiar o setor na medida que a gente antecipa o dinheiro para o setor imobiliário e eles podem retomar esse ciclo, né? Fazer uma nova construção e aí a gente está participando ativamente da economia brasileira. Beleza? Para quem é recomendado? Muito parecido com as debêntures, né? Aqui, a única coisa que eu destacaria para você é um cuidado que a gente viu lá na aula passada entre CDB, LCI e LCA, né? Aqui você sempre vai ter isenção de imposto de renda. Lá nas debêntures, são só para as debêntures incentivadas. Então, ao comparar taxas, ao comparar rentabilidade, não se esqueça de considerar a isenção, né? Às vezes, um título aqui de CRA vai oferecer uma rentabilidade pior do que lá uma debênture, mas quando você aplica a isenção do imposto de renda, né? Ou seja, você desconta o imposto de renda lá da debênture, você tem aqui uma opção melhor. Então, é muito importante ficar de olho nisso. E o risco também vai depender do emissor, né? Então, quanto mais arriscado é esse emissor, quanto menor a estrutura desse emissor, maior também o risco e você tem que exigir uma rentabilidade melhor, tá bom? Então, com isso a gente fecha o módulo de renda fixa. Espero que tenha dado para esclarecer quais são os riscos, quais são as oportunidades. No próximo módulo, a gente vai falar sobre os fundos de investimento, né, que são formas da gente terceirizar a nossa decisão de investimento para pessoas, gestores especializados.